Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar grupos. Os objetivos da aula são definir grupo, exibir os principais exemplos de grupos, enunciar e demonstrar algumas das principais propriedades dos grupos. Então, antes de definir grupo, nós precisamos definir o que é uma operação binária. Seja X um conjunto não vazio. Toda aplicação que estou denominando aqui de asterisco, que associa um par de elementos em X, no caso AB, em um único elemento em X, denotado A asterisco B, é chamada de operação binária sobre X, ou simplesmente uma operação sobre X. Sendo assim, a operação asterisco associa cada par AB de elementos de X a um único elemento em X que se denota A asterisco B. Neste caso, nós dizemos que o conjunto X é fechado sobre a operação asterisco. Ou seja, sempre quando é possível definir uma operação binária sobre um conjunto X, nós também vamos dizer que o conjunto X é fechado sobre a operação asterisco. São operações binárias: adição e multiplicação em N, adição e multiplicação em Z, adição e multiplicação em R e adição e multiplicação em C, onde N é o conjunto dos naturais, Z o conjunto dos inteiros, R o conjunto dos reais e C o conjunto dos complexos. A adição nesse conjunto aqui, onde este conjunto é o conjunto das matrizes de ordem M por N com entradas reais, é uma operação binária, ou seja, dadas duas matrizes de ordem M por N com entradas reais, a soma delas também é uma matriz M por N com entradas reais. O conjunto das matrizes quadradas de ordem N será denotado dessa forma, sendo que a adição e a multiplicação usuais neste conjunto são operações binárias. A multiplicação neste conjunto aqui também é uma operação binária, onde esse conjunto, que é o GLN, é formado pelas matrizes quadradas de ordem N com entradas reais, tais que o determinante é diferente de zero. Então, é claro que se eu considero duas matrizes que o determinante é diferente de zero, então a multiplicação dessas duas matrizes resulta em uma nova matriz cujo determinante também é diferente de zero, pois nós sabemos que o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. E se o determinante de A e de B são diferentes de zero, consequentemente, o determinante de AB também deve ser diferente de zero. Por outro lado, não são operações binárias a divisão em R, pois, se considerarmos o par de elementos 2, 0, 2 operado com 0, no caso 2 dividido por 0, não é um número real, pois nós sabemos que a divisão por 0 não está definida, e por este motivo, a divisão em R não é uma operação binária. A adição em GLNR também não é uma operação binária, pois nós sabemos que a matriz identidade pertence a esse conjunto, pois o determinante dela é diferente de zero, no caso a matriz identidade de ordem N, e também a matriz diagonal formada por menos 1 na diagonal principal também é um elemento deste conjunto, pois o determinante dessa matriz ou é mais 1 ou é menos 1, dependendo do valor deste n. Então, se eu somar essas duas matrizes, eu vou obter a matriz nula, e eu sei que a matriz nula tem determinante zero, ou seja, a soma dessas duas matrizes não pertence a esse conjunto. Também, em Z,
a operação definida por A asterisco B como um número menor do que A e menor do que B não é uma operação binária, pois, por exemplo, o que seria 5 operado com 6? Seria um número menor do que 5 e menor do que 6, podendo ser 1 ou menos 1, 2 menos 2, 3 ou menos 3 e assim em diante. Enquanto que na definição de operação binária, a cada par de elementos do conjunto considerado, essa operação deve associar esse par a um único elemento no mesmo conjunto. Agora nós vamos ver a definição de grupo. Seja G um conjunto não vazio onde está definida uma operação binária denotada asterisco. Então vocês estão vendo que a definição de operação binária é bastante importante nessa definição aqui de grupo. Dizemos que G, juntamente com a operação asterisco, é um grupo se as seguintes propriedades são satisfeitas. Primeiro, essa operação asterisco deve ser associativa, ou seja, A operado com B operado com C deve ser igual a A operado com B operado com C para todo ABC no conjunto G considerado. Segundo, deve existir um elemento neutro, ou seja, tem que existir um elemento em G, no qual eu estou denotando por EG, tal que A operado com EG é igual a EG operado com A, que é igual a A para todo A em G. E por último, deve existir inversos, ou seja, para todo A em G, sempre deve existir um elemento B também em G, tal que operado com B é igual a B operado com A, que é igual a EG, onde esse EG é justamente o elemento neutro deste item 2. Observação: o elemento EG, também denotado somente pelo E, é denominado o elemento neutro do grupo G. E, posteriormente, nós vamos mostrar que este elemento neutro é único. O elemento B do item G3 é chamado inverso de A e será denotado por A com esse menos 1 aqui no expoente. Então, aqui nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque essa notação aqui, A elevado a menos 1, nem sempre é igual a 1 sobre A. É claro que o inverso em relação à operação asterisco vai depender da operação considerada. E também nós vamos provar que para cada elemento A, o inverso do A também é único. Indicaremos um grupo por G asterisco, em que esse asterisco indica a operação sobre G considerada, e quando não houver possibilidade de confusão, iremos simplificar o símbolo asterisco por somente um pontinho, ou simplesmente nós vamos omitir essa operação. Quando a operação asterisco também é comutativa, ou seja, quando A operado com B é igual a B operado com A, para todo AB em G, nós dizemos que o grupo G é um grupo abeliano. Exemplo: o conjunto dos inteiros com adição, o conjunto dos racionais com adição, o conjunto dos racionais menos o zero com a multiplicação, o conjunto dos reais com adição, conjunto dos reais menos o zero com a multiplicação, o conjunto dos complexos com adição e o conjunto das matrizes quadradas de ordem n com entradas reais com adição são todos exemplos de grupos abelianos. E no caso, eu não vou fazer a demonstração desses grupos, pois são bem simples. Outro exemplo: o conjunto dos números reais com a operação definida deste seguinte modo também é um grupo abeliano. Então,
vocês estão vendo que neste caso eu estou definindo a operação asterisco como A operado com B, sendo A mais B menos 1. Então vamos provar que o conjunto dos reais com essa nova operação é um grupo abeliano. Então é importante primeiro a gente mostrar que essa operação de fato é uma operação binária, ou seja, a cada par de elementos de números reais, no caso aqui AB, o resultado também é um número real. Então observe que A asterisco B é sempre um número real, pois A mais B menos 1 também vai ser um número real, ou seja, essa operação asterisco é de fato uma operação binária. Além disso, verificando o item aqui G1, ou seja, vamos verificar que essa operação ela é associativa, nós vamos realizar esses dois cálculos aqui e concluir que resulta no mesmo valor. Então, A operado com B operado com C, então devemos primeiro realizar esse parêntese. Então, essa expressão vai ser igual a A operado. O que seria B operado com C? Então, B operado com C ficaria B mais C menos 1. Foi o que eu escrevi aqui. E A operado com este elemento é o A mais o segundo elemento menos 1. Então, aqui vocês estão vendo que essa expressão pode ser escrita como A mais B mais C, menos 1, menos 2. Agora, realizando esse cálculo aqui, nós devemos inicialmente operar o A com B. Então, A operado com B é A mais B menos 1 operado com C. E, fazendo esse cálculo aqui, nós temos que considerar este elemento, somar com este e subtrair 1. Foi o que eu fiz aqui. Então, do mesmo modo, essa expressão pode ser escrita como A mais B mais C menos 2. Então, com isso, nós provamos que essa operação ela é associativa. Segundo, nós devemos mostrar que existe um elemento neutro. No caso, eu estou afirmando que este elemento neutro vale 1, pois para 1 ser o elemento neutro, A operado com 1 tem que ser igual a 1 operado com A, igual a para todo A, no caso real. Então, A operado com 1, de acordo com a nossa definição, ficaria A mais 1, menos 1, que resulta em A, e a mesma coisa acontece fazendo 1 operado com A, ficando 1 mais A menos 1, que resulta em A. Ou seja, de fato, o 1 é o elemento neutro em relação a essa operação. Por último, nós devemos mostrar que, para cada número real considerado, este número real possui um inverso em relação a essa operação asterisco, ou seja, deve existir um elemento B, tal que A operado com B é igual a B operado com A, que é igual ao elemento neutro, que no nosso caso é o 1. E estou afirmando que o inverso do A vai ser menos A mais 2. De fato, no caso eu estou chamando o menos A mais 2 de B. Se eu realizar A operado com B, no caso B valendo menos A mais 2, então por definição, A operado com B seria A mais B menos 1. E vocês estão vendo que esse cálculo aqui, eu cancelo A, sobra mais 2 menos 1, que é igual a 1. O mesmo acontece calculando B operado com A, ficando menos A mais 2, mais A menos 1, que também resulta em 1. Ou seja, para cada elemento no conjunto R, existe um elemento B, no caso o menos A mais 2, tal que A operado com B é igual a B operado com A, que é igual ao elemento neutro. E, nesse caso, o inverso do A é o menos A mais 2. Por isso que nós utilizamos essa notação aqui. Então, o inverso do A em relação à operação considerada é
o menos A mais 2. Também está faltando mostrar que esse grupo é um grupo abeliano, ou seja, essa operação é comutativa. Então vocês estão vendo que A operado com B é A mais B menos 1, que pode ser escrito como B mais A menos 1, que é justamente o B operado com A. Com isso, nós mostramos que o conjunto dos reais com essa operação é um grupo abeliano. Outro exemplo, o conjunto GLN-R é um grupo não abeliano, chamado grupo geral linear. Lembrando que esse grupo aqui é o conjunto das matrizes quadradas de ordem n, cujo determinante é diferente de zero. Inicialmente, nós temos que justificar que essa operação é de fato uma operação binária, dadas duas matrizes nesse conjunto, o produto delas também é um elemento nesse conjunto, pois se A e B são matrizes com determinante diferente de zero, o determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B, e se esse determinante e esse são diferentes de zero, essa conta aqui também é diferente de zero, ou seja, A vezes B também pertence a esse conjunto. Então, agora nós vamos verificar aqueles 3 itens da definição de grupo. É claro que a multiplicação entre matrizes é associativa, deve existir um elemento neutro, no caso vai ser a matriz identidade, pois a matriz identidade de ordem n é um elemento neste conjunto, pois o determinante vale 1, e além disso, qualquer matriz nesse conjunto vezes a matriz identidade é igual a matriz identidade vezes a matriz que é igual a A. E por último, dado uma matriz no GLN, como determinante da matriz A é diferente de zero, essa matriz A possui inversa. E se o determinante da matriz A é diferente de zero, o determinante da inversa também é diferente de zero, ou seja, a inversa também pertence ao GLN-R, e, além disso, essa multiplicação é igual a essa multiplicação, que é igual ao elemento neutro do item G2. Então, por este motivo, esse conjunto com essa operação é um grupo. Agora, esse grupo não é abeliano, pois nós sabemos que o produto entre matrizes não é comutativo. Definição: a ordem de um grupo G, denotado dessa forma, é o número de elementos do grupo G. Se G possui infinitos elementos, nós vamos utilizar essa notação aqui quando se refere à ordem do grupo G. Exemplo: todos os grupos mencionados até aqui são infinitos, ou seja, possuem infinitos elementos. Agora nós vamos estudar alguns exemplos de grupos finitos. O primeiro deles é o grupo das classes dos restos módulo M. Então, considere M um número inteiro maior do que 1. Em Z, nós vamos definir a seguinte relação E. Então, nós dizemos que A relaciona com B, onde A e B são números inteiros, se somente se A é congruente a B módulo M. Ou seja, A e B possuem o mesmo resto na divisão por M. Nós sabemos que essa relação é uma relação de equivalência e o conjunto quociente, escrito dessa forma, nós vamos denotar por Zm. Assim, é possível provar que este conjunto quociente é formado pelas classes de equivalência do 0, do 1, do 2 até do m menos 1, e este conjunto com a operação definida desta forma é um grupo abeliano finito contendo m elementos, chamado grupo das classes residuais
módulo M, né? Claro que esse conjunto tem M elementos, pois aqui de 0 até M-1 nós obtemos M classes de equivalência. Por exemplo, o que seria o conjunto Z6? Né? Seria a classe do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, totalizando aqui 6 elementos. Agora, para exemplificar como é que funciona essa operação, no caso é a adição, por definição, a classe do 2 mais a classe do 0 é a classe do 2 mais 0, que é a 2, ou seja, 2 mais 0 vale 2. A classe do 3 mais a classe do 5, por definição, é a classe do 3 mais 5. 3 mais 5 vale 8. Então, qual é a classe do 8? Nós sabemos que a classe do 8 é a mesma classe do 2, pois o 8 e o 2 deixam o mesmo resto na divisão por 6. Né? Nesse caso aqui, o M vale 6. Por esse motivo, o 3 barra mais o 5 barra é igual ao 2 barra. Agora, 4 barra mais 2 barra, por definição, seria a classe do 4 mais 2. 4 mais 2 vale 6. Né? E nós sabemos que a classe do 6 é a mesma classe do 0, pois o 6 e o 0 deixam o mesmo resto na divisão por 6. Então, 4 barra mais 2 barra é igual a 0 barra. E por último, 4 barra mais 3 barra, por definição, é igual a 7 barra, e o 7 barra é igual a 1 barra. Observe que o elemento neutro deste grupo é o 0 barra em relação à operação, que no caso é a adição, e pelos cálculos acima, na verdade, por este cálculo aqui, nós podemos concluir que o inverso do 4 em relação à adição é igual a 2, pois o 4 mais 2 vai ser igual a 2 mais 4, que é igual ao 0 barra, que é o elemento neutro. Agora, vamos falar sobre o grupo simétrico, que é um grupo formado por bijeções. Seja X um conjunto não vazio e considere esse conjunto Sx, que é o conjunto formado pelas funções de x em x, tal que essa função é uma bijeção. Assim, este conjunto, juntamente com a composição entre funções, é um grupo, chamado grupo de permutações do conjunto X. Né? É claro que, se eu tenho duas bijeções, a composição entre elas também é uma bijeção, ou seja, essa operação é uma operação binária definida nesse conjunto Sx, e a composição entre funções nós sabemos que ela é associativa. O elemento neutro deste grupo é a função identidade, e nós sabemos que, dado uma bijeção, essa função bijetora possui uma inversa, que por sua vez também é uma bijeção, ou seja, dado uma função f, essa função possui função inversa, a função inversa também pertence a esse conjunto, e f, composição com a sua inversa, é igual a identidade. Né? Ou seja, esse conjunto com essa operação de fato é um grupo. Agora, se esse conjunto X, vocês estão vendo que a princípio esse conjunto X é qualquer conjunto não vazio. Se esse conjunto X for o conjunto formado por 1, 2, 3 até o n, nós vamos denotar esse conjunto Sx por simplesmente Sn e o chamaremos de grupo simétrico de grau n, que possui n fatorial elementos. Um caso particular, quando esse conjunto X é formado pelos números 1, 2, 3,
nós obtemos as seguintes bijeções, que no caso compõem o grupo S3 com a operação composição. Nós temos a função 1, que vai de x em x, que deve ser uma bijeção, né? Que no caso aqui vai associar o 1 no 1, 2 no 2 e o 3 no 3. Essa é a função identidade, que no caso é o elemento neutro desse grupo. Nós temos essa segunda função, que associa o 1 no 1, o 2 no 3 e o 3 no 2. A função 3, que associa o 1 no 2, 2 no 3, o 3 no 1. A função 4, que associa 1 ao 3, 2 no 2, o 3 no 1. Função 5, que associa o 1 no 2, 2 no 1, o 3 no 3. A função 6, que associa o 1 ao 3, o 2 no 1 e o 3 no 2. Para simplificar essa notação, nós vamos escrever as funções anteriores de duas formas. A primeira delas é nessa notação aqui, ó. Essa função 1, nós vimos no slide anterior, que é a função identidade, que associa o 1 ao 1, o 2 no 2, o 3 no 3. A função 2 associa o 1 no 1, o 2 no 3 e o 3 no 2. Então, vocês estão vendo que essa notação aqui, por exemplo, o F5 é essa função, e essa notação indica que essa função associa 1 ao 2, o 2 no 1 e o 3 no 3. Ou nós vamos simplificar mais ainda essa notação, escrevendo a função 1 somente aqui por esse 1, pois essa função 1 é a identidade. Agora, essa função 2, vocês estão vendo que o 1 está associado no 1, então esse 1 aqui conserva, né? O 2 associa ao 3 e o 3 está associado ao 2. Né? Então, essa notação aqui indica que o 2 está associado ao 3 e o 3 está associado ao 2. Essa notação para o F3 indica que o 1 está associado ao 2, o 2 está associado ao 3 e o 3 está associado ao 1. F4, vocês estão vendo que o 2 está sendo associado ao 2, por isso que não é escrito o número 2. Né? Enquanto que o 1 está sendo associado ao 3 e o 3 associado ao 1. F5, o 3 está sendo associado ao 3, por isso que o F5 eu estou chamando de 1, 2, né? Pois o 1 está sendo associado ao 2 e o 2 ao 1. E o F6 é a função que associa o 1 no 3, o 3 no 2 e o 2 no 1. Observe que essa composição resulta na função que associa 1 no 3, o 2 no 2 e o 3 no 1. De fato, como é que a gente calcula essa composição aqui? Lembrando que essas notações são referentes a funções. Né? Então, o que a gente vai fazer é a análise aqui da direita para a esquerda, né? Pois a composição entre funções é feita neste sentido. Então, essa função aqui associa o 1 no 2. Né? Então, vamos começar do 1. Essa função associa 1 no 2 e essa função associa o 2 no 3. Então, comecei no 1, terminei no 3. Então, essa composição associa 1 ao 3. Agora, o 2, começando no 2, está sendo associado ao 3 e o 3 está sendo associado ao 2. Então, comecei no 2, terminei no 2, isso significa que essa composição associa o 2 ao 2. Por isso que aqui nós não escrevemos o 2. E por último, vamos começar do 3. Então, essa função associa o 3 no 1 e essa associa o 1 no 1. Comecei no 3, terminei no 1, por isso que a notação é essa, né, indicando que o 3 está sendo associado ao 1. Agora, fazendo essa outra composição,
o 1 está sendo associado ao 1, né? Então, comecei no 1. 1 está sendo associado ao 1, o 1 no 2. Então, o 1 está sendo associado ao 2. Comecei no 1, terminei no 2. Agora, o 2 está sendo associado ao 3, comecei no 2, né? Então, o 2 está sendo associado ao 3 e o 3 no 1. Ou seja, essa composição está associando o 2 ao 1, né? Por isso que a notação é essa. Enquanto que aqui, começando do 3, o 3 está sendo associado ao 2, o 2 no 3. Comecei no 3, terminei no 3. Por este motivo, nós não escrevemos o 3 nessa notação, né? Fazendo esse outro exemplo. Um 3 composto com um 3, começo no 1 aqui, ó. 1 está sendo associado ao 3, o 3 no 1. Então, 1 no 1. 2 no 2, 2 no 2, então 2 no 2. 3 no 1, 1 no 3, então 3 está sendo associado ao 3. Por esse motivo que essa composição aqui resulta na identidade que nós estamos escrevendo desta maneira. E por último, realizando essa composição aqui, o 1 está sendo associado ao 3, o 3 no 2. Então, 1 está sendo associado ao 2. O 2 está sendo associado ao 1, o 1 no 3. Então, 2 está sendo associado ao 3 e 3 no 2, 2 no 1. Então, o 3 está sendo associado a 1. Né? Então, assim, esse grupo, no caso o S3, não é abeliano, pois vocês estão vendo que se eu inverter a ordem aqui, ó, aqui nós temos o 2, 3, o 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, o 2, 3. Os resultados são diferentes, né? Então, por isso que esse grupo não é abeliano. Além disso, o elemento neutro de S3 nós sabemos que é a identidade, que é representada dessa forma, e pelos cálculos anteriores, como esse elemento composto com ele mesmo resulta na identidade, então o inverso dele em relação à composição é o próprio 1,3. Vamos falar aqui do grupo diedral, que também é um grupo finito. Para isso, nós precisamos saber o que é uma simetria de uma figura geométrica. Então, uma simetria de uma figura geométrica pode ser descrita como uma transformação que, quando aplicada à figura, não altera o seu aspecto. Sendo assim, o conjunto das simetrias de um triângulo equilátero é um grupo com a composição entre transformações. Este grupo chama-se grupo diedral de ordem 3, denotado D3, e possui 6 elementos. Daqui a pouco nós vamos entender como é que são esses 6 elementos aqui. Para caracterizar geometricamente os elementos do grupo diedral de ordem 3, nós numeramos os vértices consecutivos de um triângulo equilátero por 1, 2, 3, e nós vamos realizar rotações e reflexões em torno do baricentro deste triângulo, como no exemplo a seguir. Então, primeiro, esse grupo diedral é formado por transformações e a operação considerada é a composição entre transformações. Nesse primeiro caso, nós temos o elemento neutro do grupo diedral, que é justamente a transformação que associa este triângulo nele mesmo. Então, vocês estão vendo que nesse caso aqui, essa transformação não faz nada com os vértices desse triângulo. Agora, aplicando uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário, esse vértice vem parar aqui, esse vértice vem parar aqui e esse vértice vem parar aqui. Então, por isso que, rotacionando aqui no sentido anti-horário,
o 1 vem parar aqui, o 2 vem parar aqui e o 3 vem parar aqui. Então, essa transformação que eu estou denominando de rotação 1 é uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário. Agora, rotacionando 240 graus no sentido anti-horário, o vértice 1 vem para aqui, o vértice 2 vem para aqui e o vértice 3 vem para aqui. Então, aqui nós temos essa outra transformação que é essa rotação mencionada. Agora, vamos fazer aqui reflexões. Então, imagina que nós colamos aqui um palito nesse triângulo equilátero e giramos somente esse palito. O vértice 1 vai se conservar e o vértice 2 vai vir para aqui, o 3 vai vir para aqui. Então, quando eu conservo esse vértice 1 e faço essa reflexão, nós obtemos essa outra transformação que eu denomino por S1. O S2, vou realizar esse mesmo procedimento, mas agora em relação ao vértice 2. Então, o 3 troca de lugar com 1. E por último, a reflexão em torno aqui desse vértice 3, onde o 1 troca de posição com o 2. Note que R1 realiza uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário e S1 é uma reflexão em torno da bissetriz que passa pelo vértice 1. Deste modo, nós obtemos duas rotações, que estou denominando de R1 e R2, e três reflexões, no caso S1, S2 e S3. Então, o grupo diedral de ordem 3 é formado por estes 6 elementos, que são transformações, onde o E é a aplicação que não move o triângulo. No caso, é o elemento neutro. Observe que essa composição pode ser calculada como indicado na figura abaixo. Então, nós sabemos que os elementos desse grupo são transformações e a operação considerada é a composição. Então, nós vamos realizar essa composição, como no exemplo anterior, fazendo a análise da direita para a esquerda. Então, vamos considerar inicialmente esse triângulo equilátero de vértices 1, 2, 3. Primeiro, nós vamos aplicar S1 e o resultado nós vamos aplicar o R1. Lembrando que esse S1 é justamente a reflexão em torno desse vértice 1. Então, vamos conservar o vértice 1 e trocar o 2 de posição com o 3. Depois, nós vamos aplicar o R1, que é uma rotação no sentido anti-horário de 120 graus. Então, esse vértice 1 vem para aqui, o vértice 3 vem para aqui e o vértice 2 vem para aqui. Então, agora analisando esse resultado aqui como um todo, então nós iniciamos com esse triângulo e foi obtido esse outro triângulo aqui. Qual daquelas transformações faz essa associação aqui diretamente? No caso, é o S3, que conserva o vértice 3 e troca o 1 de posição com 3. Por isso que essa composição aqui resulta no S3. De forma geral, para n maior do que 2, o conjunto das simetrias de um polígono regular de n lados, juntamente com a composição entre transformações, é um grupo de ordem 2n, chamado grupo diedral de ordem n e denotado por dn. É claro que essa afirmação aqui deve ser demonstrada, mas no nosso caso, nós vimos o exemplo onde o n vale 3, mas poderíamos também analisar as rotações, reflexões de um polígono de 4 lados, no caso o quadrado, obtendo assim o D4, e assim em diante. Exemplo: sejam G
com essa operação e H com essa outra operação aqui. Dois grupos cujos elementos neutros são representados respectivamente por EG e EH. O conjunto formado pelo produto cartesiano desses dois grupos, ou seja, o conjunto formado pelos pares ordenados GH, onde esse elemento pertence ao grupo G e esse H pertence ao grupo H, munido dessa operação asterisco, então, como é que essa operação definida nesse produto cartesiano aqui? Nada mais é do que operar esses pares ordenados, operar esses dois elementos com a operação de G e aqui na segunda entrada operar esses dois elementos com a operação de H, onde G e G' são elementos em G, H e H' são elementos em H. Então, se nós temos esses dois grupos, esse conjunto com essa operação também será um grupo chamado de produto direto externo de G e H. Por exemplo, considere os grupos, o conjunto dos números reais com a adição, o conjunto simétrico de ordem 3 com a composição. Logo, esse produto cartesiano é um grupo infinito, pois R é um grupo infinito, e não abeliano, cujo elemento neutro é este elemento aqui. Então, relembrando, aqui nós temos um conjunto formado pelos pares ordenados, onde a primeira entrada são números reais, a segunda entrada são elementos no S3, o elemento neutro desse grupo é o elemento neutro de R na primeira entrada e o elemento neutro do S3 na segunda entrada. E além disso, como é que vai funcionar a operação nesse grupo aqui? Então, para a gente ver isso, vamos considerar esse exemplo. Nós temos o elemento 3, 1, 2, operado com menos 7, 1, 2, 3. Então, se eu quero operar esses dois elementos, eu devo operar esses dois primeiros elementos com a operação de R, que no caso é a adição, e esses outros dois elementos com a operação do S3, que é a composição. O 3 mais menos 7 resulta em menos 4, e 1, 2 operado com 1, 2, 3 resulta no 2, 3. Exemplo: não são grupos o conjunto dos números inteiros com a multiplicação, conjunto dos racionais com a multiplicação e o conjunto dos reais também com a multiplicação. Nesse primeiro caso, o conjunto dos números inteiros com a multiplicação não é grupo, pois os únicos elementos que possuem inverso são o 1 e o menos 1. Nesses dois casos, nós não temos grupos, pois o zero não vai possuir inverso. Item B, o conjunto das matrizes de ordem n com a multiplicação também não é um grupo, pois a matriz nula não vai possuir inverso. Item C, o Zm com a multiplicação definida dessa forma também não é um grupo por conta do zero. Neste caso, o zero também não vai possuir um inverso multiplicativo. E o item D, formado pelo conjunto C, cujos elementos são menos 2, menos 1, 0, 1, 2, com a adição usual. Se você olhar bem, esse conjunto C, como eu estou adotando a adição usual, e a adição é uma operação associativa, então aqui o item G1 é válido, o item G2, existe um elemento neutro aqui? Existe, no caso o zero, pois a operação é a adição usual. Então, o item G3 também vai ser válido, pois, dado um elemento aqui, nesse conjunto C,
vai existir também um elemento em C, tal que a soma desses elementos resulta no zero. Né? Então, dado 2 tem o menos 2, o 1 menos 1, o 0 é o próprio zero. Né? Então, se você olhar por esse lado, aqueles 3 itens são satisfeitos, mas nós não devemos esquecer de verificar se a operação é de fato uma operação binária, e neste caso aqui não vai ser, pois se eu considerar o 1 e o 2 e realizar a soma desses elementos, 1 mais 2 nós sabemos que vale 3, e 3 não pertence ao conjunto C. Isso significa que a adição não é uma operação binária em C, e por esse motivo o conjunto C com adição não é um grupo. Para qualquer grupo finito G, nós podemos representar as operações entre os elementos de G através de uma tabela de dupla entrada, chamada tábua de operações de G. Por exemplo, em S3, nós obtemos essa tábua de operações aqui. Então, vocês estão vendo que eu listei os elementos do S3 nessa primeira linha, nessa primeira coluna. Né? Então, como é que a gente interpreta esses dados aqui? 1 operado com 1 é o próprio 1, 1 operado com 1,3 é o próprio 1,3 e assim em diante. Né? Então, por exemplo, o 2,3 operado com 1,2 resulta no 1,3,2. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, né? Porque nesse caso, a maneira correta de interpretar esse 1,3,2 seria 2,3 bola 1,2. Né? Lembrando que nessa notação a análise tem que ser feita da direita para a esquerda. Observe que o grupo S3 não é abeliano. Na verdade, nós já havíamos concluído isso em exemplos anteriores. Na verdade, os grupos Sn com n maior ou igual a 3 são exemplos de grupos finitos não abelianos. Ou seja, para todo n maior ou igual a 3, Sn não é abeliano. Definição. Dado G um grupo com essa operação, A um elemento em G e N um número inteiro, nós definimos essa potência aqui, A elevado a N, do seguinte modo. A elevado a N vai ser igual ao elemento neutro, se N é igual a zero, vai ser igual a elevado a N menos 1 vezes A, se o N é maior do que zero, e A elevado a menos 1 elevado a menos N se o N é menor do que zero. Né? Então, para a gente entender melhor como funciona essa potenciação aqui, vamos considerar o grupo Z6 com a operação de adição. Então, o que seria 3 elevado ao cubo? Ou seja, 3 elevado a 3. Né? Esse 3, como é um número maior do que zero, eu vou estar aplicando essa regrinha aqui. Né? Então, 3 elevado a 3 vai ser igual a 3 elevado a 2 operado com o 3. Né? Lembrando que a operação nesse caso é a adição. Então, nós sempre devemos tomar cuidado para não confundir a operação considerada. Né? Então, vocês estão vendo que para calcular essa potência 3, nós precisamos calcular essa potência 2 primeiro. Né? E o que seria o 3 elevado a 2? O 2 também é um número maior do que zero, então seria o 3 elevado a 1 mais o 3 elevado a 1. No caso, nós sabemos que 3 mais 3 em 16 aqui vale 0, e o 0 barra mais 3 barra é igual ao 3 barra. Por outro lado, o 4 barra elevado a menos 3, como o expoente aqui é negativo, eu vou estar aplicando essa regrinha aqui. Então, 4 elevado a menos 3
vai ficar 4 elevado a menos 1, e aqui nós colocamos menos n. Né? Então, como o n aqui é um número negativo nesse terceiro caso, esse expoente aqui vai ficar positivo. Né? Então, aqui vai ficar menos 3 mais 3. E nós sabemos que o inverso do 4, né? Lembrando que essa definição aqui de expoente menos 1 é justamente o inverso desse elemento em relação à operação considerada. Nós vimos que vale 2, então nós devemos calcular o 2 barra elevado a 3, que é igual a 2 barra mais 2 barra mais 2 barra, que vale 0 barra. Em S4, ou seja, o conjunto das bijeções no conjunto formado por 1, 2, 3, 4, né? Nós sabemos que possui 4 fatorial elementos, que resulta em 24 elementos. Vamos considerar aqui alguns exemplos. Né? Então, o que seria esse elemento 2, 4, 3 ao quadrado? Seria o 2, 4, 3 operado com 2, 4, 3. Aqui o 1 vai no 1, 1 vai no 1, por isso que aqui eu não escrevi o 1. Agora, 2 vai no 4, 4 vai no 3, então 2 vai no 3. 3 vai no 2, 2 vai no 4, 3 vai no 4. 4 vai no 3, 3 vai no 2, então 4 vai no 2. Agora, 1, 4, 2 elevado a menos 3, utilizando a mesma ideia aqui do exemplo anterior e da definição, nós devemos determinar o inverso do 1, 4, 2 elevar a 3. O inverso do 1, 4, 2 é o elemento 1, 2, 4. 1, 2, 4 elevado a 3. 1, 2, 4 operado com 1, 2, 4 operado com 1, 2, 4. Como a composição ela é associativa, né, nós podemos fazer esse cálculo aqui, que resulta no 1, 4, 2. E 1, 4, 2 operado com 1, 2, 4 resulta na identidade. Definição. Considere um grupo G e A um elemento em G. A ordem de A, denotado desta forma, né? Isso aqui é um O, ordem de A, é o menor número natural n, tal que A elevado a n resulta no elemento neutro do grupo. Se esse número n não existe, nós dizemos que A tem ordem infinita e nós vamos escrever que a ordem de A é igual a infinito. Por exemplo, em S3, a ordem do 1, 2 é igual à ordem do 1, 3, que é igual à ordem do 2, 3, que no caso vale 2, ou seja, se você calcular 1, 2 ao quadrado, resulta na identidade. E a ordem do 1, 2, 3, do 1, 3, 2 vale 3, ou seja, 1, 3, 2 elevado a 3 resulta na identidade, e o mesmo com o 1, 2, 3. Outro exemplo. Considerando A, esta matriz, B, essa outra matriz, que são elementos em GL 2R, né? Ou seja, são matrizes quadradas de ordem 2, cujo determinante é diferente de 0, os dois determinantes valem 1, nós obtemos que a ordem de A vale 3, ou seja, se você pegar essa matriz e levar ao cubo, você vai chegar na matriz identidade. E a ordem do B vale 4, ou seja, essa matriz elevada a 4 resulta na matriz identidade, mas a ordem de B vezes A é infinito, pois se você calcular B vezes A, nós vamos encontrar a matriz 1, 1, 0, 1, e quando você vai calculando as potências, nós percebemos que nunca vai chegar na matriz identidade, né? Então, por isso que a ordem da matriz BA é infinito. Observação: se G é um grupo, então a ordem do elemento neutro é 1 e este é o único elemento desta ordem no grupo. Então,
o elemento neutro é o único elemento que tem ordem 1. A ordem de todos os outros elementos são maiores do que 1. Proposição 1. Seja G um grupo e A um elemento em G. Então, se A elevado a um certo número resulta no elemento neutro, não significa que a ordem de A vale M. Na verdade, o que nós podemos concluir dessa informação é que a ordem de A divide este número M. Então, como é que a gente prova esse resultado? Vamos chamar a ordem de A de N. Então, se eu estou falando que a ordem de A vale N, isso significa que A elevado a N resulta no elemento neutro e o N é o menor número natural com essa propriedade. Então, por hipótese, o A elevado a M também resulta no elemento neutro. Então, por definição da ordem de A, o N tem que ser menor ou igual a M. Agora, eu vou realizar a divisão euclidiana do M pelo N, obtendo que M é igual a um NQ mais R, onde R é o resto, que é maior ou igual a zero e menor do que N. E o que a gente vai provar aqui agora é que esse resto tem que ser igual a zero. Pois, caso contrário, se o R fosse diferente de zero, nós sabemos por hipótese que A elevado a M é igual ao elemento neutro, mais A elevado a M é o NQ mais R. Essa expressão eu posso escrever como A elevado a NQ vezes A elevado a R. O A elevado a NQ eu posso escrever dessa forma: A elevado a N elevado a Q vezes A elevado a R. A elevado a N, por hipótese, é o elemento neutro, pois N é a ordem de A. Então, esse A elevado a N é o elemento neutro. O elemento neutro elevado a qualquer expoente é o próprio elemento neutro. E o elemento neutro vezes o A elevado a R é o A elevado a R. E isso é um absurdo, pois, como a ordem do A vale N, N deve ser o menor número natural, de forma que A elevado a N resulta no elemento neutro. E aqui nós obtemos um número menor do que N, onde A elevado a esse número resulta no elemento neutro. E isso gera um absurdo contra a minimalidade deste número N. Portanto, esse resto deve ser zero, e se o R vale zero, M é igual a NQ, ou seja, N divide M. Proposição 2. Se G é um grupo e A, B e C são elementos em G, então o elemento neutro de G é único. Para cada A em G, seu inverso também é único. O inverso do inverso de A é o próprio A. O inverso de A operado com B é o inverso de B operado com o inverso de A. Além disso, o inverso deste elemento do grupo vai ser o inverso do AN operado com o inverso do AN menos 1 até o inverso do A1 para todo número natural n maior ou igual a 2. E a lei do cancelamento também é válida, ou seja, se A operado com B é igual a A operado com C, então B é igual a C. Prova. Vamos começar provando aqui que o elemento neutro é único. Então, suponha que G possua dois elementos neutros. No caso, eu vou denotar por E e E'. Logo, se este elemento é o elemento neutro, qualquer elemento do grupo operado com ele é o próprio elemento, ou seja, E operado com este elemento é o próprio E. Mas, por outro lado, o E também é um elemento neutro do grupo, ou seja, o E operado com qualquer elemento do grupo é esse próprio elemento. Portanto, esse elemento é igual a esse, e isso significa que o elemento neutro de G é único. Segundo, suponha que
o elemento A possua dois inversos, né? Então, o que a gente vai fazer é provar que o inverso de A é único, ou seja, B igual a C. Logo, o B pode ser escrito como B operado com elemento neutro, mas por hipótese, o C é o inverso do A, ou seja, A operado com C é o elemento neutro. Então, eu posso substituir esse E por A operado com C. Como a operação do grupo é associativa, eu posso calcular aqui o B operado com A, operado com C, e B é o inverso do A, então esse cálculo resulta no elemento neutro, e o elemento neutro operado com C é o próprio C, ou seja, B é igual a C, portanto, o inverso de A também é único. Agora, como o inverso do A operado com A é o elemento neutro, então isso significa que, pelo item B, né, como o inverso é único, daqui nós podemos concluir que o inverso deste elemento, que é essa notação aqui, que o inverso deste elemento é igual a esse. Ou seja, o inverso do inverso é o próprio A. Item D. Vamos provar que o inverso de A operado com B é o inverso do B operado com o inverso do A. Para isso, nós vamos realizar esse cálculo e chegar no elemento neutro. Então, eu posso fazer esse cálculo fazendo primeiro aqui o B operado com o inverso do B, que resulta no elemento neutro. A operado com o elemento neutro é o próprio A. Então, A operado com o inverso do A é o próprio A. Ou seja, o inverso deste elemento é igual a este elemento aqui. Lembrando que a ordem deve ser primeiro aqui o inverso do B e depois o inverso do A. Por outro lado, para provar essa igualdade, basta aplicar indução sobre N. Lembrando que este cálculo aqui, na verdade, vai ser o passo inicial na prova por indução. E por último, vamos provar que a lei do cancelamento é válida, né? Se A operado com B é igual a A operado com C, sendo A, B e C elementos do grupo, todo elemento do grupo possui inverso. Então, existe o inverso do A. O que eu vou fazer é operar aqui pela esquerda o inverso do A dos dois lados dessa igualdade, ou seja, o inverso do A operado com AB é igual ao inverso do A operado com AC. Como a operação é associativa, eu posso calcular o inverso do A operado com A, desse lado esquerdo, e do lado direito a mesma coisa. Aqui resulta no elemento neutro operado com B, que é igual ao elemento neutro operado com C, ou seja, B é igual a C. E com isso nós finalizamos a aula sobre grupos.